Beleza, agora que a gente já entendeu o contexto, né, do porquê que a gente está falando de globalização, né, no meio desse assunto, né, Guerra Fria, velha nova ordem mundial, pois bem, a gente já entendeu o contexto, então, né, do surgimento da ascensão, né, da terceira revolução industrial, a ascensão do capitalismo financeiro, né, que vai simplesmente basear, né, essa revolução, né, essa expansão que o capitalismo vai trazer e proporcionar essa questão da globalização. Então, quando a gente fala de globalização, a gente também fala sobre o processo de internacionalização. O que é essa internacionalização, Mayara? É esse processo aqui em que as empresas, né, dos países desenvolvidos, dos países ali que sustentaram de fato o capitalismo, né, ou seja, os Estados Unidos, os países europeus, os países asiáticos desenvolvidos, né, principalmente o Japão, essas empresas que detinham esse conhecimento e essa tecnologia que a gente está falando, né, agora mesmo, né, essas empresas elas percebem que agora se torna muito mais fácil, né, você instalar empresas, né, que já se consolidaram, né, no seu próprio país, na sua própria nação. Afinal, esses países que a gente está falando são países desenvolvidos, logo eles tiveram ali um investimento, né, no seu capital social também. Então, o mercado consumidor também tinha poder aquisitivo para poder consumir esses próprios produtos, né, criados por esse mercado, por essas empresas. Então, eles percebem que, de fato, agora, os outros países, né, que seriam agora chamados de subdesenvolvidos ou os emergentes, né, esses países, né, que não pertencem a essa elite de tecnologias, né, eles passaram por processo de industrialização, mas processo de industrialização tardia, e que aos poucos eles vão também ter um aumento na sua população, logo vão ter um aumento também, né, no número do mercado consumidor. Então são economias que estão crescendo, né, a passos curtos, digamos assim, mas que já possuem ali, né, algum tipo de mercado consumidor para usufruir esse tipo de serviço, esse tipo de produto que é vendido no seu mercado local. Então eles percebem que também há a possibilidade do envolvimento de mercados externos, né? Lógico que não fazia sentido isso, né, no passado, afinal, quem eram os países subdesenvolvidos? Eram as grandes colônias, né? Nós aqui no Brasil, os países africanos, da Ásia, Oriente Médio, enfim. Nós, né, no passado, não tínhamos essa opção, né, essa possibilidade de ter um mercado consumidor, né, que pudesse comprar produtos importados com alto valor agregado, com valores de tecnologia, né, isso não existia, né, a sociedade estava passando aqui, por exemplo, no Brasil, por um grande tempo, né, de processo de escravidão, um processo onde a maior parte da população nem tinha acesso à educação, uma grande taxa, né, de analfabetos, enfim. Então a gente percebe até mesmo que a industrialização no Brasil ela só vai avançar no século XX. Enquanto isso, os outros países, né, dos Estados Unidos e na Europa, na metade do século XIX já tinham uma base industrial consolidada, né? Então existem grandes diferenças e disparidades nessa questão. Então por isso que já nesse momento do século XX, né, indo já avançando para o século XXI, a gente tem uma expansão desse momento de uma internacionalização dessas empresas, né, das multinacionais, tá? Então, essa internacionalização vai aumentar o número das redes e dos fluxos, tá? De informação, de pessoas também, né? As pessoas conseguem se deslocar de uma forma mais barateada, digamos assim, né? Pelo avanço dos meios de transporte, né? Dos aviões, por meio da facilidade econômica de se ter acesso a esse tipo de mobilidade, né? Então fica mais fácil essa troca de pessoas, troca de informações, comércio, enfim. Tudo isso, né, por conta desse avanço tecnológico e também desse pensamento, né, de internacionalizar de fato a economia, né? Afinal, essa economia já estava saturada nos países desenvolvidos. Então, eles viram vantagem em internacionalizar e ganharem mais margem de lucro. Tá? Então, como eles vão fazer isso? Eles vão começar a criar empresas transnacionais nessas bases, né, subdesenvolvidas. Então, cada vez mais as empresas, elas, né, as que tinham ali um lucro maior, que tinham uma maior visibilidade nas suas nações, passam a investir nesse processo de internacionalização. E aí se tornam gigantes, né, são grandes empresas, históricas até, conhecidas até hoje, muitas, né, fizeram muito sucesso, desenvolveram. A gente percebe, né, no processo industriais, o avanço do capitalismo, né, das empresas transnacionais, que vão haver cada vez mais a competição e a concorrência entre elas, então elas vão realizar práticas, né, para chegar ao monopólio ou ao oligopólio,
Então a gente tem grandes empresas corporadoras que vão se aglutinar, vão comprar uma das outras, né? Empresas que são parecidas, que são concorrentes. Então você tem aí cada vez mais essas empresas transnacionais sendo referência nos seus produtos, né, de consumo e se instalando, né, geograficamente falando, né, mudando as suas fábricas, né, não mais nos países desenvolvidos, e sim também nos países subdesenvolvidos. E aí que há uma grande mudança na questão da divisão internacional do trabalho, né, a nova DIT. Então, só relembrando, a divisão internacional do trabalho é a função de um país na economia internacional, tá? Então, a DIT clássica é aquela relação que a gente falou aqui, né? Onde os países, né, que foram os primeiros, né, desbravadores, os primeiros, né, que foram colonizando, né, os outros países, principalmente do eixo sul, né, eles vão ter, né, vão ser as grandes metrópoles e vão explorar as matérias-primas e a mão de obra, né, das colônias. Essa é a relação da divisão internacional clássica. Só que nesse momento de globalização a gente tem uma mudança nisso, né? Vocês percebem agora que há uma mudança, como a gente falou dessas transnacionais vindo para os países subdesenvolvidos? Pois bem, nós temos então uma nova divisão internacional do trabalho, onde nós não fornecemos, né, países subdesenvolvidos, não fornecemos só matéria-prima, né? Continuamos, lógico, exportando minérios de ferro, exportando, né, produtos de agro, né, exportadores, enfim. Mas não só isso, né? Não é só isso. Nessa relação da nova divisão internacional do trabalho, nós agora alocamos as bases industriais, né, desses países desenvolvidos e as tecnologias, as novas técnicas, que é o que sustenta essa globalização, que é o que sustenta as revoluções, as próximas revoluções, né? Já estamos aí na 4ª revolução industrial. E isso não está pautado nesse espaço físico-geográfico dos países subdesenvolvidos, e sim nos países desenvolvidos, que vão ter o lucro, né, e a patente dessas tecnologias. E nós, países subdesenvolvidos, vamos ajudar com o mercado consumidor, né, mas também, geograficamente falando, sustentando a base, né, dessas novas indústrias, dessas novas empresas, tá? Então essa é uma nova relação da divisão internacional do trabalho que se diferencia nesse processo de globalização. E olha só que interessante, né? Não é mais uma exploração como a gente tinha no processo de escravidão, né? Não é uma exploração onde eles pegavam, né, o nosso pau-brasil e levaram embora, né, e os nossos, sei lá, outros recursos naturais, mas não é isso. Agora é uma outra relação de exploração, né, espacial. A maioria das empresas transnacionais, elas vão buscar seus próprios interesses sem considerar as consequências sociais com relação a, por exemplo, a questões trabalhistas, a questão dos salários mesmo, né, que vai ter uma diferença, né, do cara que trabalha para uma mesma empresa transnacional no Brasil ou na América Latina para o cara que trabalha lá na sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos, por exemplo, certo? Né? As relações sociais, né, de valorização do trabalho vão ser diferentes, as relações econômicas e ambientais também, né? Afinal, os recursos ainda continuam sendo extraídos nos países subdesenvolvidos, né, nos países periféricos do eixo sul, né, do mundo. Então, nós vamos ter agora que sofrer também ambientalmente com o processo de poluição dessa fabricação industrial, tá? Então, só resumindo para vocês, né, a nossa aula de hoje ela finaliza aqui, mas com a ideia de que vocês tenham entendido essa relação, né, desse pano de fundo que está sustentando esse capitalismo, né, que cresceu. Por que o socialismo deu errado e o capitalismo deu certo? Tinha toda uma revolução tecnológica industrial por trás disso, né? E lógico também mecanismos diplomáticos dos Estados Unidos com as suas bases, né, de aliados. Isso acabou, né, com a questão do socialismo não funcionando, né, no termo prático econômico, né, o comunismo, né, não deu certo de certa forma. Então a queda dele e a ascensão dos Estados Unidos, mais esse pano de fundo da globalização, vai sustentar uma mudança econômica e social no mundo a partir da nova ordem mundial, que é o que nós vamos ver na aula que vem, beleza? Então, pessoal, bons estudos e qualquer dúvida podem entrar em contato. Espero ter ajudado com vocês com o tema de globalização. Até a próxima!